Olá, vamos então começar a nossa aula 2 da unidade 1, continuando o assunto, começando a entender genética. Continuando no entendimento de herança características, a gente não pode esquecer que tem vários tipos de herança, né? Agora a gente vai falar dos grupos sanguíneos. Ele é determinado por proteínas presentes no plasma ou nas hemácias em humanos. O conhecimento é muito importante por conta das transfusões. Então a gente verifica que a genética está no nosso dia a dia realmente, né? Tanto na área de saúde, quanto na área de plantas, né? Animais, isso tudo, por isso que a genética é muito importante. Nesse caso aqui dos grupos sanguíneos, as transfusões elas são baseadas nas relações antígeno-anticorpo. Então essa herança obedece padrões mendelianos. Por que mendeliano? Primeira lei de Mendel, né? Então a gente tem que ver que todas as informações genéticas que temos são sempre baseadas na primeira e na segunda lei de Mendel. A gente só tem que entender e interpretar como que a gente consegue explicar o modo dessas heranças, né? Porque não é apenas herança da cor da semente, da forma da semente da ervilha. Então isso foi base, é a base de tudo ainda, que é tanto que é lei, ainda não mudou, para todos os tipos de herança para a gente se basear. Então no grupo sanguíneo temos dois sistemas, o sistema ABO, que é de polialelia e codominância, e o sistema RH, que é de monohibridismo com dominância. Para o sistema ABO em humanos, tem esse quadro aqui para a gente tentar entender. Nós temos quantos fenótipos para grupo sanguíneo? Então, fenótipo, nós temos o A, o B, AB e O. O que significa isso aí para a gente tentar entender como que se expressa esses fenótipos? Então temos aí o aglutinogênio nas hemácias. Então vai ter o tipo A, naquele que é o grupo sanguíneo A. Vai ter aglutinogênio nas hemácias B, quando é no grupo sanguíneo B. O AB, quando é no grupo sanguíneo AB. E no O não tem aglutinogênio. As aglutininas no plasma, então eu vou ter, se ela tem aglutinogênio A, ela vai ter o anti-B. Se ela tem o B, ela vai ter o anti-A. Se ela tem os aglutinogênios A e B, é claro que ela não vai ter o anti-B e o anti-A, porque se ela receber esse sangue AB, vai dar problema. Então, por isso ela não tem antígeno para A e B. Ela pode receber sangue de A e B. E para o grupo O, que não tem aglutinogênio, vai ter aglutinina no plasma, anti-A e anti-B. Nesse quadrinho de baixo, então, a gente tem as setas apontadas para onde pode haver o tipo de doação de sangue entre os vários sistemas, entre os tipos no sistema ABO que temos. Voltando aqui nesse slide anterior, vale relembrar que o grupo AB, o IA e o IB, o tipo de interação que tem ali é codominância, porque tanto o IA e o IB, eles se expressam, tá? Então aí nós temos interações gênicas. O que é interações gênicas? É quando um caráter ele é determinado por dois ou mais genes não alélicos. Se diz que há interação gênica. Então eu tenho dois genes aí. Bora supor, eu tenho o gene A e o gene B, né? Só que nesse caso aqui, diferente da segunda lei de Mendel, nesse caso aqui eu vou ter uma característica sendo herdada. Só que essa característica, a sua expressão, ela vai depender dos alelos de cada loco gênico. Então, os alelos de B podem interferir em A, ou os alelos de A podem interferir nos alelos de B, na expressão deles. Para esse caso, sugerimos estudar a página 19 da nossa apostila. As interações epistáticas. Quando eu falo de interação gênica, eu tenho dois tipos básicos, interação epistática e não epistática. Epistática é aquela que vai ter uma interferência, e a não epistática não vai ter interferência na expressão fenotípica da característica que está vinculada com interação gênica. Então, os alelos de um loco gênico inibem a expressão de outro alelo pertencente a outro loco gênico não alelo. Por exemplo, os alelos de B, os alelos Bzão e Bzinho inibem os alelos Azão e Azinho. Isso é uma interação epistática. A proporção mendeliana 9331 ela é modificada dando origem a outras proporções.
O fato é que quando eu tenho epistasia, eu não vou ter esses 4 grupos fenotípicos, eu vou ter menos de 4. Eu posso ter 3, como posso ter 2, como posso ter 1. Depende do tipo de interação que estiver ocorrendo ali. Como exemplo, a gente vai ter aqui epistasia dominante. Por exemplo, a epistasia constitui uma modalidade de interação gênica na qual genes de um par de alelos inibem a manifestação de genes de outros pares. Nesse caso aqui, a gente vê que tem o gene I e o gene C envolvido nessa herança, certo? Aonde eu tenho, para que haja cor na plumagem dessa ave, eu tenho que ter a presença do alelo Czão. Então, o alelo Czão do gene C condiciona a cor, né? Por isso que nesse quadro onde eu tenho aqui fenótipo e genótipo, a plumagem colorida, os genótipos que correspondem são Izinho, Izinho, Czão, Czão ou Izinho, Izinho, Czão, Czinho. Então, eu tenho que ter a presença do loco do I, o Izinho, que não inibe, e tenho que ter o Czão do outro, Czão traço, que pode ser Czão, Czão ou Czão, Czinho, que permite que apareça a cor. Enquanto que para aqueles fenótipos que não têm plumagem branca, eu tenho todos os outros genótipos, isso condicionando o quê? Eu tenho que ter a presença de quem? Do Izão, embora que nesse primeiro caso aí eu tenho Izão, Izão, Czão, Czão, embora o Czão esteja presente condicionando cor, ela não vai aparecer porque o Izão inibe. E esse entendimento a gente tem para os outros genótipos que têm a presença de Izão. E quando eu tenho esse último aí, Izinho, Izinho, Czinho, Czinho, é porque o Czinho, ele tá ele é um alelo que não consegue produzir uma quantidade de cor, de pigmento, que seja expresso. Então, o Izinho, nesse caso, apesar de estar presente, que ele permite, o Czinho, ele não está condicionando, ele não aparece cor pela sua condição de ser recessivo. Então, a gente vê no quadro aqui, pelo cruzamento de duplo heterozigotos, Izão, Izinho, Czão, Czinho, com Izão, Izinho, Czão, Czinho, eu tenho os 16 genótipos possíveis. A frequência que está aparecendo aí é de 13 para 3. O gene C somente se expressa na ausência do Izão. Ok? E temos aqui um exemplo de interação gênica não epistática, que é aquela que eu não vou ter uma inibição. Eu posso ter uma contribuição de cada alelo, de cada loco gênico, na expressão do fenótipo. Então temos exemplo aí, a forma da crista de galinhas. Fenótipos, quais são os que eu tenho? Eu tenho 4 grupos. Crista ervilha, crista rosa, crista noz e crista simples. Se eu for verificar, a frequência deles se assemelha à frequência da segunda lei de Mendel, que é 9331. Mas, lembrando que nesse caso dessa herança aqui, quando eu tenho interação gênica, eu estou trabalhando com uma característica só. Não é tipo Mendel, que viu a sua frequência 9331 na F2 que segrega. Ele viu essa frequência de 9331, mas ele estava trabalhando com modo de herança de 2 características ao mesmo tempo. O gene A e o gene B, e cada gene conferia uma característica distinta. Nesse caso aqui da forma da crista em galinhas, se eu for verificar ervilha, que condição que ela aparece? Quais são os genótipos? Eu tenho que ter um Ezão e um Rzinho, Ezão e Rzinho. Então, eu represento esse genótipo como Ezão traço, Rzinho, Rzinho. Ou seja, o loco do R tem que ser o homozigoto recessivo, e o loco do gene E basta ter um dominante presente. Crista rosa, eu tenho que ter no loco do E o recessivo, né? E no loco do R, o contrário do da ervilha, basta um dominante presente, Rzão traço. Pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Para a crista noz, os genótipos para a crista noz, eu tenho 4 possibilidades aí, ó. Eu posso ser Ezão traço, Rzão traço. Eu posso ter o duplo dominante, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, ou eu posso ter Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, ou o duplo heterozigoto, Ezão traço, Rzão traço. Que aí, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Crista simples, só um único genótipo representa ele. Qual é? É o duplo recessivo, ou seja, no loco do E tem que ser Ezinho, Ezinho, e no loco do R, Rzinho, Rzinho. A pleiotropia
é um fenômeno pelo qual um único gene controla mais de um caráter. Aí a gente vê como a genética é muito dinâmica, é muito interessante da gente estudar, né? Olha aí, enquanto a gente estava vinculado aqui com um gene determinando uma característica, na interação gênica a gente já viu que uma característica pode ter 2 genes envolvidos nela. E aqui na pleiotropia a gente vê que é um fenômeno no qual um único gene controla mais de um caráter. Exemplo, tem a fenilcetonúria, que é caracterizada por uma doença genética recessiva hereditária relacionada ao cromossomo autossômico 12. A fenilcetonúria causa danos cerebrais irreversíveis e pode ser controlada por meio de uma alimentação adequada. Então a gente vê, controlando essa alimentação, esse problema, né, pode ser controlado. Um problema genético pode ser detectado pelo teste do pezinho. Temos aqui também herança ligada ao sexo, ao cromossomo X. Nesse caso aí, é um caso muito interessante. Foi descrito pela primeira vez por Morgan em 1910, que foi o pioneiro ao relatar a característica da cor dos olhos de Drosophila melanogaster como padrão de herança ligada ao sexo. O macho dessa espécie ele apresenta olhos brancos, que é denominado um mutante, que é o white. O padrão selvagem são com olhos vermelhos. Foi realizado então o cruzamento de fêmeas selvagens de olho vermelho com macho mutante de olho branco. Na geração F1, então saiu 1.237 moscas de olhos vermelhos entre fêmeas e machos e 3 machos white. Então a gente vê que a presença desse macho white que apareceu aí, ele pode ter sido por um evento chamado de combinação. Na F2, que é a geração que segrega, o que a gente vê? 2.453 fêmeas de olhos vermelhos e 1.011 machos de olhos vermelhos. Então, juntando só olhos vermelhos, apareceu macho e fêmea. E 782 machos de olhos brancos. O que a gente pode verificar aí é que essa proporção ela se assemelha de 3 para 1, evidenciando uma característica: olhos brancos é determinada por um gene recessivo e vermelho pelo dominante. Outro resultado importante desse experimento que a gente pode estar colocando aí é a localização desse gene. Foi observado que todas as moscas white na F2 eram machos, evidenciando que a característica não é independente do sexo. A proporção fenotípica, desconsiderando o sexo, 3/4 selvagem e 1/4 white, não se mantém entre fêmeas e nem entre machos. As fêmeas tinham sempre 100% de olhos vermelhos. Entre machos é de meio para cada um. Então é 50% para um e 50% para o outro. Portanto, o gene mutante que determina olhos brancos é ligado ao cromossomo sexual. Temos também a herança citoplasmática. Um certo número de características dos eucariotos são determinados exclusivamente ou pelo menos em parte por genes extranucleares, os quais são ditos herança citoplasmática. Os indivíduos eucariotos, eles possuem genes nucleares e extranucleares. As mitocôndrias e cloroplastos são organelas citoplasmáticas que contêm genes e, portanto, são designadas de sistemas genéticos citoplasmáticos. Os animais possuem mitocôndrias e os vegetais possuem mitocôndrias e cloroplastos, né? Então, isso é para a gente perceber que, além do cromossomo nuclear, nós temos esses aí que são chamados citoplasmáticos, né? Que são organelas que estão no citoplasma e que contêm material genético. Eles podem também influenciar o fenótipo de uma determinada característica. Por exemplo, a característica coloração das folhas de 4 horas, Mirabilis jalapa, relatado por Correns em 1909, do cruzamento entre o progenitor feminino de folhas verdes com uma planta de folhas ditas variegadas, verdes com manchas brancas, todos os descendentes têm folhas verdes, mas o cruzamento recíproco entre elas produz plantas verdes variegadas e brancas, albinas, uma condição letal. Esse resultado foi observado por se tratar de herança citoplasmática. É o que eu falei agora há pouco sobre esse slide aqui. Finalizando a unidade 1. Leia atentamente a nossa apostila e o material de apoio. Se existir alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós estamos no aguardo. Um abraço.